Olá, boa noite. Na verdade, eu não sei que horário que você irá assistir, né, a esta gravação, a este vídeo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo. E, bom, meu nome é Cíntia, né, para quem não me conhece. Eu sou membro da Igreja Batista Central de Santa Cruz. E fui com o irmão, o pastor Francisco, né? Ele perguntou se eu poderia gravar o meu testemunho e eu gostaria de compartilhar com os irmãos a imensa alegria, satisfação, né, de poder manifestar esse amor de Deus sobre a minha vida, né? E é tremendo, tremendo como Deus fez para poder me resgatar, né, daquele mundo perdido no qual eu me encontrava, sem direção alguma. E para aqueles que já conhecem sobre o amor de Deus e têm a oportunidade de viver e continuar vivendo esse amor de Deus, os irmãos sabem o quanto é maravilhoso, né, seguirmos nessa direção junto ao Pai, deixar o Senhor nos usar, deixar o Senhor ser o seguidor na nossa vida, controlar a nossa vida, né? Então, vamos orar? Vamos orar, né, para que o Senhor é que venha a falar fervorosamente sobre os nossos corações, né? Eu estou apenas aqui para testemunhar, né, o amor de Deus sobre a minha vida. Eu sei que cada irmão tem um testemunho maravilhoso aí de intimidade com o Senhor, tem um testemunho maravilhoso sobre as obras do Senhor nas suas vidas. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, Espírito Santo de Deus, muito obrigada, meu Pai. Obrigada pela oportunidade que o Senhor está me dando de mais uma vez falar da grandiosidade do seu nome, falar da grandiosidade do seu poder sobre a minha vida, falar da grandiosidade do seu amor sobre a minha vida. Pai, desbloqueie os nossos corações espiritualmente, para que a gente possa receber a tua mensagem, para que, Senhor Deus, o teu amor, Pai querido, venha falar fortemente em cada coração. Obrigada, Deus, por mais esta oportunidade. Eis-me aqui, Senhor Deus, usa-me da forma como tu desejas. Assim eu oro agradecida imensamente por mais uma vez poder falar desse amor sobre a minha vida. Em nome de Jesus, amém. Bom, meus irmãos, como eu já disse, né, eu agradeço aí demais a oportunidade de testemunhar desse amor de Deus sobre a minha vida, né? E eu quero te dizer que Deus te ama, né? Deus, ele me ama. E antes mesmo que os nossos pais eles se programassem, ou talvez não, né, para o nosso nascimento, nós fomos concebidos primeiro, né, na mente de Deus, né? Ele é o nosso Criador e Deus me criou para me amar com um propósito, assim como Deus te criou para te amar e com um propósito. Eu vou compartilhar agora com os irmãos a estratégia de Deus, né, que Ele criou, né, para que Ele pudesse me alcançar, para que o meu coração se voltasse a Ele. E às vezes, eu quero abrir só um parênteses aqui para dizer que às vezes, né, os nossos pais, eles falam assim pra gente, não, meu filho, olha, não segue por esse caminho, né, pois não é o melhor caminho para você, né? Nós temos a opção de aceitar ou não esses ensinamentos dos nossos pais, né? E nas minhas escolhas, talvez por me colocar como foco da minha atenção, talvez por achar que eu era dona da minha vida, né, eu me distanciava cada vez mais de Deus, né? Eu andei por diversas religiões, né? Eu não vou falar aqui sobre as religiões, não, mas só para que os irmãos pudessem entender um pouco mais antes de eu começar, né, a falar do meu testemunho. Eu andei por diversas religiões, né? Eu estava totalmente sem rumo, perdida, né?
E isso, Deus usou diversas pessoas para falar desse jeito mesmo comigo, que eu estava perdida, que cada vez mais eu estava me distanciando de Deus. Só para que os irmãos tenham uma ideia sobre quem falou comigo, né? Eu era espírita antes mesmo de eu aceitar o Senhor Jesus no CTI, né? Eu era espírita e já andei por diversas religiões, candomblé, kardecista, mesa branca, enfim, não estou aqui para falar de religião, como eu disse, mas em uma dessas religiões, né, estava lá num salão e aí manifestou lá uma entidade e eu estava distante e aquela entidade, ela mandou me chamar. E aí eu com muito receio fui lá, né, e aquela entidade, ela virou para mim e falou assim, ele falou assim, a moça tá perdida. E eu fiquei olhando. A moça tá sem direção. Mas a moça precisa arrumar precisa seguir uma religião. Precisa estar numa religião. Aí ele falou, sabe qual é a religião que a moça vai se dar muito bem? Aquela que o moço anda com aquele livro preto debaixo do braço. Meu irmão, sabe o que eu falava? Eu falava assim, de coração muito duro, né? Na hora me veio a cabeça. Moço que anda de livro preto debaixo do braço é evangélico. E aí eu falava assim, nunca que eu vou ser evangélica. Inocente demais eu, né? E eu falava assim, nunca que eu vou ser evangélica. Evangélico é chato, evangélico não faz nada, evangélico só sabe ir para a igreja, né? Evangélico não se diverte. Então, assim, uma outra, eu tava, isso, né? Deixa eu falar aqui uma coisa. Às vezes as pessoas falam assim, Deus nos chama pelo amor, né? E às vezes Deus precisa nos apertar um pouco mais para que a gente entenda que Ele quer falar com a gente. Uma vez eu trabalhava no município de Mangaratiba, e aí eu tinha saído muito tarde, já estava escuro, eu estava na Rio Santos, né? E um rapaz, um senhor, ele atravessou aquela Rio Santos e eu desesperada que só estava eu e aquele homem, eu falei, meu Deus, e agora? E aí ele falou assim, não precisa ficar com medo de mim não, eu só vim te dar um recado. Aí eu, Ele falou assim, Deus está mandando te avisar que cada vez mais você está se afastando dele. Só isso que ele me disse. E aí ele continuou andando e eu assustada, né, com aquelas palavras, porque já estava tarde. E eu falei, meu Deus, que homem era aquele? E aí quando eu olhei para trás assim, aquele homem, cadê aquele homem? Sumiu, meus irmãos, na Rio Santos. Sumiu. Uma outra vez eu estava num outro evento espírita também, e aí veio uma outra entidade, virou para mim não, aquela entidade, ela tinha um cajado, onde ela encostava nas pessoas, no ombro das pessoas que estavam ali naquela sessão, e as pessoas se manifestavam, desciam outras entidades naquelas pessoas, e praticamente só estava eu que não estava manifestada naquele lugar. E aí começou a me dar um arrepio, eu falei, o que eu estou fazendo nesse lugar? O que eu estou fazendo nesse lugar? Né? Daqui a pouco também vai encostar aquele cajado em mim. E aí, quando ela veio na minha direção, ela virou para mim e falou assim, você não. Você não. Chega e me dá um arrepio, né? Quando nós somos escolhidos de Deus, a gente pode andar, eu entendi que a gente pode andar por diversos caminhos, né? Mas em algum momento os nossos passos se acertam e vão na direção de Deus, né? Bom, como eu disse para os irmãos, né? Eu não estou aqui para falar das outras religiões, mas esse parênteses que eu abri foi só para que os irmãos entendam, né? Que
por mais que eu andasse por caminhos errados, né? Por mais que eu estava em direção contrária ao que Deus tinha preparado, ao propósito do Senhor sobre a minha vida, né? Em todos os momentos, Deus ele tenta nos chamar a atenção. Ele tenta voltar os nossos corações a Ele, para que a gente entenda quem é Deus, né? E graças a Deus, hoje, né, é com muita alegria que eu posso dizer que hoje eu sou evangélica e cada vez mais eu quero ter a oportunidade de falar sobre esse Deus maravilhoso que opera sobre a minha vida, né? E que a gente fica muito grato, né, quando a gente é usado como instrumento do Senhor para que a gente possa falar desse grandioso amor. Porque quando a gente não entende, né, era aquela época que eu vivia lá atrás, quando a gente não entende, né, a gente acha que bastava ter um coração, eu tô falando por mim, né, que eu achava que bastava eu ter um coração muito bom, eu sou uma pessoa boa, eu acredito que Deus existe e isso me basta, né? Então eu achava que isso era o suficiente, mas não, né? E aí, hoje, né, desde quando eu aceitei ao Senhor Jesus, a gente entende que Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, né? E que Deus ele nos deixou uma obra, né? A escritura sagrada para que a gente pudesse ler e entender o que Deus quer da gente. E o melhor de tudo, né, é a gente tentar, na verdade, a cada dia vivenciar, colocar em prática aquilo que Deus quer da gente, né? Bom, meus irmãos, no meado de 2016, em julho de 2016, sempre quando eu passava ali pelo BRT, ali no centro de Santa Cruz, eu não sei se os irmãos já repararam, ali tem várias caixinhas de som, né? Então, sempre quando eu passava por ali, eu sempre escutava a música Raridade. Eu nem conhecia eu não conhecia esse louvor, né? Eu não conhecia quem cantava esse louvor, né? Eu sei que naquele momento eu mal entendia que já era Deus, né? Mais um agir de Deus sobre a minha vida, né? E ali estava começando aquela obra perfeita do Senhor, já para resgatar a minha vida, acertar os meus passos, na verdade, né? Acertar a minha caminhada que estava ao contrário, né, daquilo que o Pai tinha planejado para mim. Então, Deus ele age no mínimos detalhes, né? Então notem que quando eu passava, independente, meu irmão, de eu passar por ali no horário certo, ou se eu passasse atrasada, quando eu ia para o meu trabalho, que eu passava ali em frente ao BRT, começava a tocar essa música Raridade, né? E eu fui aprender, na verdade, de tanto que eu ouvi essa música, eu acabei aprendendo. Então, às vezes eu ia andando assim e ia louvando junto, né? Porque eu acabei aprendendo. Imagina, eu fiquei praticamente quase 6 meses o Senhor falando comigo através desse louvor. Mas eu nem dei importância, né? Para não falar que eu dei importância, quando foi lá já no final do ano, começou a me assustar. Me assustar, mas não é aquela coisa de medo, não. É aquela coisa de, sabe, a gente começar a ter um ponto de interrogação, tipo, por que essa música sempre canta quando eu passo por aqui? Né? Porque independente de eu passar atrasado, esse louvor começa a tocar. Se eu passar no meu horário, esse louvor começa a tocar. E eu comecei a observar que não era só ali, né? Por exemplo, no dia que eu não ia trabalhar ou de repente eu ia fazer alguma coisa na rua, né? Então eu entrava em alguma loja e aquela música começava a tocar, ou eu passava por algum estabelecimento, aquela música começava a tocar. Então isso chamou minha atenção, mas até aí eu não tinha noção sobre o agir poderoso de Deus sobre a minha vida,
né? Deus já tentando chamar aí a minha atenção, né, para que o meu coração se voltasse a Ele. Então, assim, em novembro, né, eu comecei a sentir uma leve dor nos rins, né? Sendo que eu tive febre, me senti muito fraca, sabe? Quando eu senti a dor nos rins, eu sei que eu comecei a sentir dor pelo meu corpo inteiro, então eu comecei a achar que aquilo ali era um cansaço. Eu tô muito cansada, né? Então eu tomei remédio para os rins, tomei remédio para dor nas costas, porque eu já não entendia que dor era aquela, não conseguia, né? Será que é só rins? Será que é cansaço? Doía o meu corpo inteiro, na verdade. E eu me lembro que teve um dia que eu tive uma febre, mas uma febre tão, assim, tão alta, que eu, eu tremia, mas eu tremia tanto, tanto, que parecia que meu corpo ele deslocava da cama, de tanto que eu tremia, né? Sendo que eu sempre fui muito resistente à dor, muito resistente à dor. Eu me lembro que num desses dias, né, que eu tava muito fraca, mas muito, muito fraca. Aí eu fui trabalhar um percurso que eu levo mais ou menos 15, 20 minutos, eu fiz quase 1 hora, porque as minhas pernas estavam muito pesadas, meu corpo, minhas pernas não correspondiam, sabe? Parecia que eu estava carregando uma pessoa sobre os meus ombros, mas era um peso gigantesco nas minhas pernas, né? E eu pensava que era só um cansaço. E fui trabalhar assim mesmo, sendo que quando eu cheguei no meu trabalho, né, eu novamente tive uma febre altíssima. E a colega que estava sentada assim do meu lado, ela virou e falou assim: Cíntia, você tá muito quente, eu tô sentindo, né, tô sentindo a quentura do teu corpo aqui do meu lado. E aí uma amiga virou para mim, minha amiga virou para mim e falou assim: Cíntia, olha só, a gente está vendo que você não está bem já há alguns dias, né? E quando terminar hoje o expediente, eu vou te levar no médico. Eu falei para ela: não precisa não, amanhã eu vou no médico. Ela falou assim: não, Cíntia, você não está entendendo. Dessa vez você não tem escapatória, eu vou te levar ao médico. E aí, terminou, né? Terminamos nosso trabalho, ela me colocou no carro e me levou pro hospital. Quando chegou no hospital, fiz todos aqueles exames de rotina, porque eu entrei pela emergência. E aí o médico virou para mim e falou assim: menina, eu não sei como é que você tá de pé. Aí eu falei: como assim, doutora, de pé? Os teus leucócitos estão muito, muito altos. Eu dei entrada no hospital com meus leucócitos de 29.800. O normal, se eu não me engano, vai até 9.000, né? A pessoa com 11.000, 10, 11.000, não sei, ela já tá um alerta, né? Aí ligado de atenção à saúde, né? Eu me lembro até que uma senhora, uma pessoa que estava no CTI, ela com 16.000, ela veio a óbito no CTI, mas assim. E aí a médica virou para mim e falou: olha, seus leucócitos estão muito altos e não tem como você tratar na sua casa, tá? Você vai ter que se internar. E eu virei para ela e falei assim: mas doutora, eu saí do trabalho, vim direto para cá, né? Os meus parentes não sabem nem, meus familiares não sabem nem que eu tô aqui. Vamos fazer o seguinte: eu vou para casa, aviso eles e volto mais tarde, só para poder avisar eles. E aí eu tomei um susto, porque a médica virou para mim e falou assim: não, você não tá entendendo. Se você voltar para casa, pode ser que não dê tempo de você voltar mais ao hospital. E aí eu tomei um susto. Eu falei: o negócio realmente é grave. Ela: mas não se preocupe, porque o teu tratamento, em 3 dias você será liberada. Eu falei: bom, beleza. 3 dias eu vou ser liberada, né? E aí me internei, né? Antes mesmo de ser internada, eu me lembro que uma enfermeira, né, que estava lá na emergência, falou assim: eles estão recusando, o hospital está cheio, eles estão recusando
alguns planos direto. Talvez essa menina não fique nem internada. Aí eu me lembro que a médica virou para ela e falou assim: não, essa menina ela não pode ir para casa. Vê lá tudo direitinho. E aí eu tava lá orando para que meu plano não aprovasse, que eu ficasse lá, né? Aí até que veio a minha amiga e falou assim: olha, você já tá tudo direitinho, você vai ser internada. Bom, meus irmãos, eu sei que minha situação foi agravando, os meus leucócitos cada vez mais, eles começaram a subir, né? Foi para 30, 40, 45 e eu comecei a inchar, né? Eu enchei muito, eu fiquei muito grandona, né? Eu parei eu não conseguia mais fazer as minhas necessidades, né? A minha barriga, ela ficou muito inchada, né? Eu não conseguia mais ficar sentada. Eu comecei a ficar muito cansada, com muita dificuldade, né, de respirar. Precisei a usar fraldas. Meus familiares, eles tiveram que fazer revezamento, né, porque eu já estava usando fralda, eu fiquei muito inchada, eu não conseguia mais, meus braços, eu fiquei tão fraca, que chegou um dia que eu peguei meu celular, né, e eu me lembro que eu destravei ele, pedi minha prima para destravar ele, falei: prima, fica com meu celular porque eu não estou conseguindo mais nem segurar o meu celular. Parecia que o meu celular era um balde pesado, sabe, que eu estava segurando. Por aí os irmãos podem ter noção o quanto que eu fiquei muito fraca. A minha mão, ela parecia uma luva, né? Meu rosto ficou muito inchado, minha barriga ficou super inchada. E chegou uma hora que eu comecei eu tinha tanta dificuldade para respirar que eles me colocavam de lado, colocava aquele aparelho, né, para poder me ajudar na respiração. Bom, e nesse momento, né, que eu passava muito mal mesmo, eu fiquei muito fraca e eu comecei a ouvir o sofrimento dos meus familiares, né? Os meus familiares sofriam com aquelas condições que eles estavam me vendo, porque de uma hora para outra eu cheguei naquele estado muito grave e aí eu comecei a pedir a Deus para que Ele me levasse, né? Minha prima disse que teve um dia que eu acordei ela e comecei a me despedir dela. Eu não lembro, né? Mas a minha prima disse que eu comecei a me despedir dela. Mas eu me lembro, meus irmãos, que eu teve uma noite, né, que eu parecia que eu estava andando, sabe, num monte sem fim. E nesse monte eu andava, e cada vez que eu andava eu me sentia mais cansada, porque lá no finalzinho do monte eu via várias luzes e eu queria chegar próximo daquelas luzes, sabe? E eu não conseguia, e aquelas luzes, elas tomavam uns formatos assim compridos, depois elas voltavam em formato de bola, ela ficava em formatos compridos, depois ela ficava em formato de bola, e eu queria chegar perto dessas luzes. Mas aí eu não conseguia, e eu andava, e era um monte, eram morros e morros bonitos, sabe, que eu andava. Bom, Deus, eu sei que cada vez mais, né, meu quadro, ele se agravou, eu já não tinha mais forças, né, para lanchar absolutamente nada, nem para lanchar. Eu me lembro uma vez que uma amiga que trabalhava comigo, né, eu só escutava ela falando que eu tinha que comer alguma coisa, e ela me deu gelatina na boca, né, porque eu não tinha nem forças para poder comer absolutamente nada, nem para levantar, para mexer os meus braços, de tão fraca que eu já estava. E Deus é tão maravilhoso. Meus irmãos, Deus é tão misericordioso, que Deus, ele foi tão maravilhoso com a minha mãe, né? Porque
no período que eu mais passava mal, Deus ele não permitia minha mãe ver. Quando chegava na hora da visita, eu dava aquela melhorada. Então minha mãe me visitava, minha mãe ia embora, e sempre, né, quem estava mais próximo, os meus tios, meus primos, para não deixar minha mãe ver aquilo, eles, não, Dilene, pode deixar que eu fico assim, essa noite eu vou dormir aqui. Então eles se revezavam, mas não deixava ela revezar de jeito algum, né? E quando a minha mãe ia embora, eu passava muito mal, era uma correria naquele hospital, meus familiares iam lá e chamavam médico e pedia para poder, pelo amor de Deus, o que estava acontecendo, que eu passava muito mal, e no dia seguinte não era diferente. No dia seguinte, quando chegava o horário da visita, eu dava aquela melhorada, minha mãe me via um pouco melhor. Quando minha mãe ia embora, eu voltava a passar mal novamente. Bom, e aí eu tive que ser transferida para o CTI, né? Porque eu já quase não conseguia, minha respiração ela estava muito baixa. Então fui transferida para o CTI, já fui transferida para o CTI com quase 50 mil de leucócitos, né? Estava muito alto. E eu sei que quando eu fui para o CTI, né, teve uma amiga do trabalho que ela entrou e ela chorava, e ela falou da forma como que ela tinha visto. Ela falou assim: gente, começa a orar porque a Cíntia não volta mais, né? Ela tá muito debilitada. Ela me viu no aparelho já, respirando por aparelho, imóvel. Aí eu já estava, meus irmãos, imóvel do pescoço para baixo. Não mexia mais nada. E mal conseguia enxergar, né? Eu enxergava muito embaçado. E nesse dia que eu mais passei mal no CTI, meu primo, ele começou a ficar agitado dentro de casa, andando para lá e para cá. Eu não posso deixar minha prima morrer, porque ela ainda não aceitou Jesus, ela não conhece Jesus, né? E ele ligou para o pastor dele e falou: pastor, minha prima está acontecendo isso com ela, eu estou sentindo, Senhor, eu sinto que eu tenho que ir lá. E aí esse pastor, ele foi, né, com o meu primo, com muita dificuldade, ele conseguiu entrar no CTI, né, que não é fácil. E aí eu já não estava enxergando direito, né? Eu me lembro que aquele pastor, ele não era nem do Rio de Janeiro, ele estava passando alguns dias aqui no Rio, ele era de São Paulo, né? E ele orou, né? Eu me lembro que ele orou e ele foi embora. Depois que ele me orou, que ele foi embora, eu sei que eu tive uma crise de choro. Mas eu chorava tanto naquele CTI, que nem eu estava entendendo que tanto que eu chorava ali naquele CTI. E começou a me dar uma necessidade de ter uma Bíblia. Eu preciso ter uma Bíblia, mas irmãos, eu não entendia para que eu queria uma Bíblia, porque assim, eu não tinha o hábito de ler Bíblia, eu não lia a Bíblia, meus livros de cabeceira era tudo o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Porque eu era espírita, eu era kardecista, então eu tinha pilhas de livros sobre kardecismo, era o que eu gostava de ler, era o que eu lia. Então, mas eu ficava assim, gente, eu preciso de uma Bíblia, e eu mesmo me perguntava, mas para que eu quero uma Bíblia, né? Mas era uma necessidade muito grande de ter uma Bíblia. E Deus é tão tremendo, né, meu irmão, que eu pensei assim, bom, daqui a pouco tá na hora da visita, então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar com minha mãe para ela trazer a Bíblia dela, porque eu tô com uma necessidade de ter uma Bíblia que eu não entendo, mas enfim, eu vou pedir a minha mãe a Bíblia dela, porque minha mãe é evangélica, né? Serva do Senhor, mulher de oração, firme, né? E aí eu falei, vou pedir a Bíblia da minha mãe. Mas o Senhor, ele é tão tremendo, né? Deus, ele age nos mínimos detalhes. E chegou a hora da visita, e eu nem falei nada com a minha mãe. Minha mãe virou para mim e falou assim: filha, eu estava em casa
E me deu assim uma vontade, me deu uma vontade de trazer algo para você. E aí quando a minha mãe abriu a bolsa dela, o que a minha mãe tirou da bolsa dela? Isso aí, ela tirou a Bíblia dela. E ela falou assim: aqui, filha, eu trouxe os seus livros também, mas eu não achei. Eles ficaram perdidos lá na mala do carro, mas não achei. Eu trouxe seus livros, trouxe a minha Bíblia, mas o que chegou nas minhas mãos? Somente a palavra do Senhor, que chegou nas minhas mãos, que de fato era para chegar às minhas mãos. Bom, até aí eu não sabia para que eu queria uma Bíblia, né? Então, recebi todas as visitas, todas as pessoas foram embora, né? E foi aí que o Senhor, Ele falou fervorosamente comigo. Mesmo sem ser merecedora de nada, né? Eu recebi a visita do Senhor no meu quarto. Meus irmãos, depois que todo mundo foi embora, eu tive um apagão, né, no CTI. Eu via um homem todo de branco andando na minha direção, sendo que era uma luz, sabe? Quando eu apaguei no CTI, eu vi uma luz tão grande, uma luz. Sabe quando alguém liga um farol no seu rosto e você não consegue enxergar mais nada e a gente chega a botar a mão assim, olha, na frente para que a gente tente enxergar aquela luz? Foi justamente isso que eu vi lá, sabe? Era uma luz tão forte, que eu tentava enxergar que luz era aquela. E de repente aquele homem com um pano branco envolvido, ele veio na minha direção e parou perto de mim. Eu queria enxergar que homem era aquele que estava no meu quarto, o que estava acontecendo comigo, que eu não estava entendendo. E aí quando eu tentei olhar para quem era aquela pessoa, ele simplesmente tirou assim um pano branco e me cobriu. E a partir dali eu não vi mais nada, sabe? Eu não enxergava mais nada. E era só tudo muito branco, tudo muito nuvem. Parecia que eu estava deitada nas nuvens, que eu não conseguia nem sentir o meu corpo. Eu não conseguia sentir o meu corpo deitada na maca daquele hospital. E eu me lembro que o Senhor disse: vou te levantar. Vou te levantar porque eu sou o seu Deus. Mas ele não disse com uma voz tranquila, sabe? Não foi com aquela voz quando alguém está falando algo carinhoso para você, mas sabe quando alguém está te dando uma ordem? Sabe quando alguém está falando firme com você, com aquela voz de autoridade? Então ele disse: eu vou te levantar porque eu sou o seu Deus. Vou te levantar para que ore. Vou te levantar para que louve. Vou te levantar para que leves a minha palavra aonde for necessário. Eu vou te levantar para que cuide dos necessitados. Meus irmãos, me foram ditas tantas coisas, mas tantas coisas que eu não lembro, né? Eu não lembro mais o que foi dito, somente destas palavras, e lembro o que foi dito lá no final, que ele disse assim: olha, agora abra a Bíblia, porque o teu Deus te dará mais um recado. Eis o motivo da necessidade, né? De tanto que eu queria uma Bíblia, eu não entendia o porquê que eu queria uma Bíblia. Bom, quando eu acordei, eu fiquei procurando aquele homem
Que homem era aquele? Quem era aquela pessoa que tinha falado comigo? Que luz era aquela? Eu fiquei um tempão acordada, olhando, assustada. Eu chorava. Eu me lembro que eu chorava muito. E aí, quando eu comecei a me deparar de novamente, que eu estava no leito de hospital, que eu estava naquele quarto de CTI, eu quando eu olhei assim pro meus braços, a Bíblia, ela estava simplesmente aqui assim, ó, no meu peito, eu estava agarrada com a Bíblia, sabe? E aí eu lembrei do Senhor pedindo para que eu abrisse a Bíblia, porque Ele me daria mais um recado. E o recado, e quando eu abri a Bíblia, meus irmãos, quando eu abri a Bíblia, é como se só tivesse aquele capítulo e aquele versículo. Isaías 48:17. Meus irmãos, eu não sabia nem quem era o profeta Isaías. Então, se os irmãos quiserem conferir comigo, abra sua Bíblia, Isaías 48:17. Eu vou abrir a minha aqui, enquanto isso vocês abram a de vocês aí. Bom, Isaías 48:17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Olha como é que começa. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus. Meus irmãos, assim diz o Senhor. É como, né, Deus falasse assim: ei, minha filha, presta atenção, sou eu quem estou falando contigo. Não adianta você ir, né, nos locais por onde você andava, porque eu sou o teu Deus. Sou eu que vou te ensinar coisas úteis, né? E sou eu quem vou te guiar pelo caminho em que deves andar, né? Porque os irmãos lembram, né, lá do início, né, eu totalmente perdida, totalmente sem rumo. Isso foi dito para mim, né, diversas vezes que eu estava perdida, né, eu achava que não, com o coração duro, eu achava que não, que eu estava certa, né. Então, assim, esse foi o recado que o Senhor deu, né. E aí Deus é tão tremendo, que depois que eu continuei no CTI, né, meus irmãos, por muito tempo ainda, e sendo que era uma paz, depois que eu recebi a visita do Senhor, era uma paz tão grande, mas tão grande, sabe, essa paz de Deus, que eu já não me importava se eu ia ficar boa no dia seguinte, se Deus ia me levantar no dia seguinte, quantos dias que Deus ia me levantar, porque Ele disse que Ele me levantaria daquela cama, mas em nenhum momento eu questionei ao Senhor quando que Ele iria me levantar, já não me importava mais quando que o Senhor ia me levantar, diante daquela paz que Senhor, que eu tinha no meu coração. Então, eu sei que depois daqueles dias, todos os dias que eu conseguia sair da minha cama e ficar sem eles, todos os dias que eles me colocavam sentada, né, o que eles faziam? Eles me levantavam da cama, giravam o meu corpo, segurava assim por debaixo do meu braço, né, e girava o meu corpo novamente e me colocava sentada numa poltrona, bem
uma poltrona que tinha do lado da minha cama, mas era uma poltrona grande, sabe? Que eu conseguia, que ela reclinava tanto minhas pernas, né? Ajustava tanto as minhas pernas quanto o meu corpo inteiro. Então, sempre quando eu conseguia ficar sentada, e era o período que eu conseguia respirar melhor, porque eu estava sentada, né? Então, toda vez que eles me colocavam sentada, se eu ficasse sentada 20 minutos, 1 hora, para mim era maravilhoso, e era aquele período eu ficava lendo a Bíblia. O período que eu ficava sentada é o período que eu ficava lendo a Bíblia. E eu me lembro que Deus, ele usou diversos profissionais para continuar falando comigo dentro daquele CTI. Eu me lembro que eu recebia uns recados assim, com uns pedacinhos de papel, escrito algum versículo da Bíblia. E a pessoa me entregava e falava assim: olha, lê esse trecho aqui da Bíblia, olha, lê esse versículo aqui da Bíblia. E meus irmãos, sabe quem me entregava esses papeizinhos dentro do CTI? Era a moça da limpeza, que ela higienizava o meu quarto, a moça da cozinha, que levava a minha comida, a técnica de enfermagem, que me dava banho. A técnica de enfermagem, ela teve um dia que ela me dando banho, ela falou assim: olha, não vou atrapalhar a sua leitura não, eu vou fazer a leitura para você. E eu me lembro que ela pegou o celular dela, abriu a Bíblia no celular dela, ela lia, enquanto ela me dava banho, ela lia algumas passagens para mim. Olha que tremendo. Olha como Deus é maravilhoso, né? E bom, e aí, assim, Deus, ele usou, né, diversos profissionais, né, para poder falar de Deus, ainda que eu tivesse naquele leito de hospital. E eu me lembro também que os médicos, teve um médico teve um período, Deus, eu estava assim deitada e eu escutei assim nitidamente: o que eu vou fazer com você, nem os médicos vão entender. E aí eu falei assim: isso é coisa da minha cabeça. Eu pensei, né? Aí fizeram vários exames e os meus exames não apresentavam assim, nada, né? E aí eu me lembro que em um desses exames, nessas trocas de plantões, eu ainda estava totalmente inchada, eu ainda estava de fralda, estava de sonda, e o médico falou assim: teus exames estão tudo ok, tá ótimo, vou te dar alta. No dia seguinte, amanhã você vai ter alta, tá? Hoje não, amanhã com a nova médica, ela vai te liberar, mas eu já vou botar aqui no teu prontuário para ela te dar alta. E aí trocou o plantão, e aí a médica: Cíntia, tô vendo aqui um pedido aqui de alta para você, mas estranho. Tudo bem que teus exames, né, não deu nada, mas ela puxou minha coberta. Quando ela puxou minha coberta, ela falou assim: impossível eu tirar você daqui. Eu ainda estava totalmente inchada, eu não mexia minhas pernas direito, né? Eu já estava conseguindo movimentar os meus braços, né? Até porque eu pegava a Bíblia, eu conseguia ler, mas eu não conseguia mexer minhas pernas direito, eu estava muito, muito inchada. Eu enchi tanto, que eles umedeciam assim o algodão e eles colocavam entre os meus dedos, sabe? Porque a minha pele, ela inchou tanto e eles ficavam com medo de abrir a minha pele. Então, sempre eles passavam hidratante concentrado e encharcavam o meu corpo, porque eles falavam que meu corpo, ele precisava ficar bastante hidratado para que minha pele ela não arrebentasse de tão imensa que eu fiquei. Meu rosto ficou gigante, né? E eles colocavam assim entre os meus dedos aqueles maços de algodão com bastante hidratante concentrado. Aí a médica virou e falou assim: não, Cíntia, não tem como eu te dar alta, eu tô vendo, apesar dos teus exames ter dado tudo ok, né? Mas não tem como eu te liberar. Teus leucócitos estão com 49.700, né? Mas as outras coisas deu normal, né? E ela falou assim: bom, vamos fazer o seguinte, não estou entendendo teus exames, eu vou passar novos exames, você vai repetir todos os exames. Aí quando aquela médica saiu, e aí eu comecei a chorar, porque aí veio novamente ao meu coração: o que eu vou fazer com você, nem os médicos vão entender.
Eu me lembro que os médicos falavam que possivelmente eu deveria estar com lúpus, eu deveria estar com câncer. Eu sei que eles falavam tantas coisas e tudo que eles falavam, eles começavam a pesquisar. Então fazia exames e mais exames e tudo dava normal sobre aquilo que eles achavam que eu tinha, né? Bom, não preciso dizer que Deus é tremendo, né? E eu sei que, bom, aí eu saí, eu me lembro que minha mãe ela falou que no período que eu estava internada, criaram-se grupos, né, de vários locais e que tinham pessoas que tinham grupos que meia-noite em ponto eles ligavam para minha mãe, fazia oração com minha mãe. Eu sei que eu recebi oração de tudo quanto é lugar, né? Eram pessoas de Santa Cruz, pessoas de Campo Grande, da Pedra, de Sepitiba, do Recreio, da Barra. Isso tudo eu tomei conhecimento depois que eu saí do hospital. Bom, recebi alta, Aí eu comecei, aí os meus leucócitos, né, começaram a baixar. Eu me lembro que na noite, né, eu estava lá dormindo, toda esticada, nas minhas pernas gigantescas. Eu me lembro que quando eu puxei minha perna veio. Olha, eu comecei a chorar, porque de madrugada eu comecei a brincar com a minha perna, porque ela começou a voltar ao normal. Eu conseguia movimentar as minhas pernas, sabe? Era uma felicidade tão grande, né? E da primeira vez que eu consegui sair da cama para poder tomar banho, né? O rapaz, eu me lembro que um técnico falou assim: não receba isso para sua vida não, a senhora é evangélica, né? E aí naquele momento eu já falei certeiramente. Ele: a senhora é evangélica, não é? Eu falei: sim, eu sou evangélica, né? Ali eu já tinha, né, aceitado ao Senhor, já tinha falado com Deus, né? Pedido Deus, já tinha falado com Deus já tinha pedido a Deus perdão, né, por tudo aquilo que eu tinha falado, né, pelos meus pecados, já tinha aceitado ao Senhor como meu único Salvador na minha vida, né? E aí eu falei para ele: sim, eu sou evangélica, né? Porque eu já não tinha mais dúvidas sobre a visita do Senhor na minha vida, sobre aquilo que Deus falou, que por que ele levantaria, ele não me levantaria, né, somente por me levantar, ele me levantaria com um propósito, né? E aí, meus irmãos, eu sei que quando eu recebi a alta, e aí eu comecei a desinchar, né? Chegou o dia de eu receber a alta, e aí quando eu recebi a alta, alguns dias em casa, a minha amiga falou assim: Cíntia, vamos passear, eu vou levar você para dar uma volta. Eu falei: não posso dar uma volta ainda, né? Eu acabei de sair do hospital, eu não posso andar. Ela: não, Cíntia, eu vou pro meu culto, quando eu sair do meu culto eu te pego, te levo pra dar uma volta. Eu falei assim: minha amiga, você ficou tanto tempo, você ficou tão ruim, muitos achavam até que você não viveria, né? E para a glória do Senhor, você, graças ao Senhor, glória a Deus, você está aqui de volta, você está aqui com a gente, então eu vou só te levar para dar uma volta, depois eu te trago novamente para casa. E aí eu resolvi ir. Eu falei: então tá. Mas, obviamente, meus familiares muito preocupados, né? Não, pode ficar tranquila que a gente só vai dar uma volta com ela no carro mesmo e depois a gente vai trazer. Só pra gente aproveitar um pouquinho, né, da companhia da Cíntia, já que ela ficou muito tempo internada. Eu fiquei 28 dias, né, internada. Tempo suficiente, né, pro Senhor acertar os meus passos. Tempo suficiente para me voltar o meu coração ao Senhor. Tempo suficiente para me entender que Deus é Deus na minha vida, né? E que Ele tinha um propósito imensuravelmente maior daquilo que eu achava, né, que era o propósito da minha vida, né? Então, aí nós fomos, né? Nós fomos tomar. Ela falou assim: vamos tomar um açaí? Eu amo, ela sabe que eu amo açaí pizza. E ela falou, eu falei assim: vamos. E aí a gente foi assim para tomar um açaí. Quando a gente chegou lá próximo do açaí, ela falou assim: não vamos tomar açaí não, vamos comer pizza. Eu falei: nossa, mudança brusca, né? Mas vamos. Aí saímos de lá,
Fomos para um restaurante que tem ali na Areia Branca, de frente para a Praça da Areia Branca. E quando nós chegamos, estava tocando música MPB, sabe? Tava tendo música ao vivo ali, né? Tava cheia a pizzaria. Então, eu acho que era não sei se era meio de semana, não lembro se era meio de semana, se era uma sexta, se era um sábado. Mas eu me lembro que tava tocando lá MPB. E aí tinha uma mesa que tava aqui, ficou reservada assim, que tava livre de frente, né, pra banda. E aí nós sentamos ali, meus irmãos, quando nós sentamos ali, aquela banda, ela tinha parado de tocar aquela música. E eu pergunto aos irmãos, que música aquela banda dentro de uma pizzaria lotada começou a tocar? Era Deus mais uma vez falando comigo. Ele começou a tocar música Raridade. E ali eu comecei a chorar, e as minhas amigas que também sabiam, né, do que tinha acontecido comigo, também começaram a chorar junto comigo, né? Acredito que aquelas pessoas deveriam estar olhando assustado pra gente, que essas mulheres estão chorando, né, dentro de uma pizzaria, né? E aí eu falei assim, não é possível, Senhor, não é possível, não é possível. Eu acho que agora aquela banda só vai tocar louvor, né? Não é possível. E aí eu fiquei esperando a música Raridade acabar para escutar qual é o próximo louvor que ele ia cantar. E aí terminou de cantar Raridade. Aí eu pergunto, tocou mais algum louvor? Não tocou mais nenhum louvor. Aquela banda voltou a tocar música brasileira novamente. Foi o único louvor que aquela banda tocou. Foi Raridade. Ou seja, eu não tinha dúvidas, né, de que o Senhor, né, mais uma vez ele estava falando comigo, chamando a minha atenção. Ei, minha filha, sou eu quem estou falando com você, né? É preciso você entender que eu sou Deus na sua vida. Sou eu que vou te ensinar coisas úteis, assim como diz Isaías 48:17, né? Lá está escrito, assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que tu deves andar. Meus irmãos, a partir daí, né, eu já não tinha dúvidas, né, de que do agir do Senhor, que era o Senhor me resgatando, era o Senhor acertando os meus passos. E hoje eu digo para os irmãos que, nossa, como é maravilhoso viver na presença de Deus, como é maravilhoso viver a vontade do Senhor, como é maravilhoso, né, a gente entender cada vez mais quem és Deus na nossa vida. Como é maravilhoso entender que hoje eu posso me ajoelhar e conversar com o meu Senhor. Como é maravilhoso eu entender que ao acordar é preciso eu falar com Deus, porque é desta forma que eu estou dizendo que, Pai, Tu és prioridade na minha vida antes de eu começar a fazer qualquer coisa. Como é maravilhoso hoje entender que antes de eu dormir é preciso eu me ajoelhar para agradecer ao Senhor tudo que eu passei naquele dia, pelo meu levantar, pelas mãos de misericórdia dele sobre a minha vida, pelas bênçãos derramadas sobre a minha vida. Como é maravilhoso entender que eu posso conversar com Deus e que eu tenho um Pai que está com os ouvidos inclinados a mim a todo instante. Quando a gente ora de manhã, assim que a gente levanta, tu tá dizendo assim, Pai, Tu é prioridade na minha vida antes de eu começar a fazer qualquer coisa. E quando tu vai dormir, quando você para conversar com o Senhor, independente de você estar cansado ou não, é você dizer, Deus, eu sou grato pelo dia de hoje, pelas suas mãos de poder sobre a minha vida, pelos livramentos que eu nem tomei conhecimento, pelas bênçãos que Tu derramou sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha vida. E, meus irmãos,
E hoje eu entendo, né? A gente entende, né, que aquela passagem que o Senhor me deu, aquela passagem que o Senhor falava diretamente comigo, né? Que Ele nos ensina coisas úteis, né? E nos conduz, o Senhor, Ele nos ensina coisas úteis, Ele nos conduz pelas mãos, né? E que nós possamos permitir que o Senhor nos conduza, que você, né? Que a gente possa permitir que o Senhor nos conduza, né? Porque enquanto o Senhor, Ele nos conduz, Ele nos ensina coisas úteis e Ele nos aponta a direção que nós devemos seguir. Então, meu irmão, que o Senhor tenha falado tremendamente no seu coração através desse testemunho, né? E que você entenda, né? Para aquele que já conhece o Senhor, esse testemunho, na verdade, né? Veio só para poder edificar a sua fé, fortalecer a sua fé, né? Porque tu já é conhecedor sobre o poder de Deus sobre a sua vida. Para aquele que ainda não conheceu ao Senhor Jesus, né? Meu irmão, que você possa, que esse testemunho de manifestação de amor de Deus sobre a minha vida, Deus também te ama. E que esse testemunho, que o Senhor tenha falado fortemente ao seu coração. E que você possa tomar a mesma decisão que eu tomei quando Deus falou comigo, né? De pedir perdão pelos seus pecados, de aceitar o Senhor como o único Salvador na sua vida, e que você tenha a oportunidade de viver intimidades maiores cada vez mais com o Senhor, que você tenha a oportunidade de entregar a sua vida ao Senhor e viver as maravilhas que Deus tem reservado para você. Um grandioso abraço. Um beijo no coração de todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, né? E um grandioso abraço para cada um de vocês, tá? Obrigada, meu Senhor Deus, por mais uma vez, Pai, me dar a oportunidade de falar para aqueles que estão me ouvindo o quão maravilhoso Tu és. Obrigada, Senhor Deus, por me deixar, Senhor Deus, falar da grandiosidade do Teu amor, do Teu poder sobre a minha vida, das maravilhas que Tu tem reservado para cada filho Teu. Obrigada, Pai querido, por tudo que o Senhor tem feito, tem feito e sei que ainda continuará fazendo na minha e na vida daqueles que estão ouvindo neste momento. Obrigada, querido Deus. Agradecida estou por esta oportunidade. Assim eu oro em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Fiquem na paz, a paz do Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus.